Graça e paz do Senhor Jesus. Queria estar deixando uma palavra de meditação para os nossos corações no dia de hoje, o qual o Senhor ministrou no meu coração fortemente já tem uns dias. E eu queria estar compartilhando isso com vocês. A palavra de Deus diz em Mateus 9,35 que Jesus ele visitava algumas cidades, um povoado, né? E ele entrava, né? Ia nas sinagogas para ensinar, para direcionar, né? Espalhando as boas novas sobre o reino. E daí ele se deparou com uma multidão. Jesus disse que se deparou com uma multidão e teve misericórdia e teve pena dessa multidão, porque ele viu que a multidão estava dispersa, estava aflita, estava sem direção. E ele diz também que eles estavam como ovelhas sem pastor. E o que o Senhor diz para os seus discípulos? Olha, estou vendo que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então fale com o dono da plantação para que envie mais trabalhadores para estar cuidando. Sabe o que eu aprendo nisso aqui? Que assim como o mestre, o próprio mestre, teve compaixão daquela multidão que estavam sem direção, estavam aflitas, estavam sem pastor para estar orientando, né? E estavam abandonados. Jesus disse que viu e sentiu pena, porque viu que eles estavam abandonados, que não tinha ninguém para estar orientando, não tinha ninguém para estar direcionando, não tinha ninguém para estar ali ajudando, para estar ensinando. E o que eu aprendo disso aqui? Que assim como ele teve compaixão, nós também devemos ter. Nós precisamos colocar na nossa cabeça o seguinte: a gente precisa ter compaixão por aquelas pessoas que um dia já tiveram no nosso lugar. Para quem não está entendendo, você está numa posição hoje. Você serve ao Senhor. Você está na presença dEle. Mas um dia, antes de você conhecer o Senhor, você era uma pessoa sem pastor, sem direção, aflita. Você era uma pessoa que não conhecia a palavra, que não tinha o entendimento que você tem hoje. E muitas das vezes, sabe o que acontece? A gente tem a tendência de apontar o dedo para aqueles que estão cometendo erros, para aqueles que estão no caminho errado, que estão fazendo besteiras. Mas em nenhum momento você parou para analisar que um dia você já esteve naquela situação, que você não conhecia a palavra, que não teve ninguém, até que chegasse alguém, mas antes não teve ninguém que falasse para você do amor de Jesus. Então, antes que a gente aponta o pecado do irmão, o dedo na cara de alguém, por que a gente não vai lá e se propõe a falar do amor de Jesus para a vida daquela pessoa? Porque é muito fácil a gente querer apontar o dedo, falar, aqui dali é maconheiro, aqui dali, é drogado beça, olha, aquele dali bebe muito, aquele dali é assim, aquele lá, olha, mente a beça, olha, aquele lá. Aponta o dedo para os defeitos, para os erros, para o pecado. Mas muitas das vezes você não tem a coragem de ir lá e falar, olha, irmão, Jesus te ama, Jesus pode mudar a tua vida, Jesus pode mudar a tua história, eu já estive no seu lugar. Não estou falando necessariamente presa no vício, mas você poderia estar presa numa mentira, presa no adultério, presa em gostar de arrumar confusão, presa numa briga, presa em alguma lembrança do passado, presa numa falta de perdão. Todos nós temos
a nossa parcela de culpa mediante, antes de conhecer o Senhor, a gente fez coisas erradas. Ainda fazemos coisas erradas, mas quando a gente está na presença do Senhor, a gente faz o quê? A gente, estando na presença dele, a gente tenta não errar mais. A gente vai se consertando. A gente vai deixando que o Senhor nos molde. A gente vai tentando fazer as coisas corretamente, certa, né? Então, o que a gente vê hoje em dia é que as pessoas estão tão acostumadas a apontar o dedo para o pecado do fulano, pecado do ciclano, mas não tem compaixão que aquela vida ali tá daquele jeito porque não teve ninguém para pregar o evangelho para ele. Então, se ninguém chegou até aquela pessoa e pregou o evangelho, pregue você. Pregue você. Seja o pastor dessa ovelha. Seja um missionário, porque missionário, uma pessoa que prega a palavra, não necessariamente precisa de título. Um missionário, quem prega a palavra é um missionário. Independente de onde você estiver, independente se você está na igreja ou não, você é um missionário da palavra de Deus. Você está levando a palavra de Deus para aquela pessoa. Então, não precisa de título. Você pode ser o pastor daquela ovelha. Se você está na presença de Deus, tá? Se você está tendo uma vida de santidade, procurando não errar, procurando sempre acertar, sendo uma pessoa obediente ao Senhor, ouvindo a voz de Deus, buscando a voz de Deus, o que te impede de você ir lá pegar um ser humano desse, que está perdido, e pregar a palavra para ele? Você não precisa necessariamente pegar essa pessoa, não, só o pastor que pode pregar para ele, só o pastor que pode acudir. Não, você vai lá, pega, seja o pastor daquela pessoa, vai lá, orienta, explica, estende a mão, pergunta o que está precisando, diz que você está disposto a ajudar. Se tiver algo o qual você não consiga ajudar, aí sim, você leva para a igreja, você leva para o pastor para estar orientando, para estar ajudando, para estar aconselhando, conversando. Aí é outra coisa. Mas pregar a palavra, todo mundo pode pregar. Só que nem todo mundo quer fazer esse sacrifício. Nem todo mundo quer botar a mão no arado. É muito mais fácil você pegar uma pessoa dessa e levar para o pastor da igreja, levar para um apóstolo, levar para um presbítero. Toma aí, toma conta aí. Eu não quero tomar conta não, eu só estou pegando e enviando. É muito fácil fazer isso, tem muita gente que faz isso. Então, assim como Jesus teve compaixão daquela multidão, e a colheita era muito grande, se a colheita era muito grande, o que? A multidão, o que? Era muita gente que precisava de ajuda, muita gente que estava perdida no meio do caminho, muita gente que não tinha direção nenhuma. E a colheita seria o quê? Grande. Mas são poucos trabalhadores. São poucas pessoas que querem botar a mão no arado, a mão no cajado para ir lá e ajudar. São poucas pessoas que se dispõem a ir lá a pregar o evangelho, a lançar a palavra de bênção, a orar por aquela pessoa, a interceder por aquela pessoa. Tem muita gente que só intercede quando está dentro da igreja. Ajuda o irmãozinho da igreja, mas os de fora? E aqueles que não estão dentro da igreja? Não precisa de ajuda, não? Então, eu sei que para você pode ser uma palavra de exortação ou uma palavra de confronto, mas é uma palavra que desperta. Porque a palavra de Deus não é só mel não, é fel também. Porque Deus, ele corrige a quem ama. Então, ao invés de a gente parar para ficar apontando o dedo para um, apontando o defeito do outro, apontando que um faz isso, faz aquilo, vai lá você e prega a palavra para ele. Chama ele convida ele para ir para a igreja. Ore com ele. Vá na casa dele, ore junto com ele. Ore com a família dele. Pergunte se está precisando de alguma coisa. Procure ajuda.
Aí você pode se unir a alguém da igreja para ir lá tentar ajudar, tentar visitar. Então tenha compaixão, tenha misericórdia. Nós precisamos ter misericórdia dessas pessoas, porque um dia, até nós descobrimos a verdade, até nós renunciarmos a nossa vida para entregar nossa vida ao Senhor, nós fomos pessoas que cometia muitos erros, estava preso no pecado, e muitas das vezes não teve ninguém para falar a verdade para a gente. Então você já esteve no lugar daquela pessoa. Então tenha compaixão daquela pessoa. Tenha compaixão daqueles que estão presos no vício e que lutam todos os dias para abandonar e não conseguem porque precisam de ajuda. Tem pessoas que estão presas no vício porque não conseguem sair. Como assim tem pessoas que estão presas no vício e não querem ajuda? São duas fases, duas situações. E não estou falando de vício só de bebida, ou de fumo, ou de maconha, de droga. Tem o vício da mentira, tem o vício da pornografia, tem o vício de você estar viciada em palavrões, em palavras imorais, em ver coisas que não agradam ao Senhor. Tem tanto tipo de vícios em jogos, e um monte de coisa que você pode se viciar. E tem pessoas que estão presas nelas e não conseguem, porque não tem ninguém, não conseguem sair porque não tem ninguém para estender a mão e ajudar a sair. Olha, eu vou te ajudar aqui, você vai sair dessa. Você vai conseguir abandonar isso. Deus vai te libertar. Leva para a sala de oração, para o culto de libertação e vai. Mas não. Quer ficar apontando. Tenha misericórdia daquelas pessoas que muitas das vezes estão perdidas no meio do caminho. Pessoas que estão abandonadas. Pessoas que não têm o amor da família, pessoas que não têm o amor do seu irmão, pessoas que são rejeitadas, pessoas que não tem ninguém para ajudar, não tem ninguém para estender a mão, pessoas que vivem sozinhas, pessoas que precisam de ajuda na área espiritual, na área sentimental, na área de casamento, pessoas que precisam de ajuda até por uma boleia. Tenha compaixão dessas pessoas. É muito bom a gente ir para a igreja, ir com o nosso carrinho, tal, e acabou o culto e vai-se embora, mas não tem às vezes capacidade, coragem de perguntar, caçar alguém, procurar alguém que precisa de uma boleia para ir para casa porque a pessoa mora longe. Então, esse tipo de compaixão que eu digo. Então, se o próprio mestre, teve compaixão daquela multidão, ele está nos ensinando o quê? Que se nós somos imagem e semelhança do Senhor, então nós precisamos ter a compaixão que Ele teve também. Se Ele nos ensina na palavra que nós devemos ter esse senso de misericórdia para com os nossos irmãos, então que tenhamos, porque Ele nos ensina isso. Ele não escreveu isso aqui para nada, só por escrever não. Escreveu para nos ensinar que nós devemos, além de ser servos, mas ter misericórdia por aqueles que necessitam, daqueles que precisam de ajuda. É isso que compete ao Senhor. É isso que compete a nós, como servos de Cristo, como representantes, porque nós aqui somos testemunhas e representantes de Jesus. E nós precisamos fazer a vontade dEle. Nós precisamos fazer aquilo que Ele nos manda dizer, tendo a direção dEle. Então, que nosso coração possa estar buscando mais você querer ajudar o próximo ao invés de você julgar, ao invés de condenar, ao invés de jogar ele do precipício, ao invés de jogar ele pela cisterna. Não vou ajudar não, porque não vou botar esse tipo de gente na minha casa não, porque a pessoa fuma demais ou bebe demais. E a misericórdia, a compaixão. Se você nunca bebeu, ou se bebeu, um dia você já esteve no lugar dele. Não só no vício, mas em qualquer outra prática pecaminosa.
Porque nós ainda somos pecadores. E estamos lutando para não errar. Mas um dia você já se teve nessa situação o qual pessoas olharam para a gente e julgaram a gente. Agora hoje você é servo do Senhor e precisa fazer diferença, precisa ajudar aqueles que um dia você já se pôs no lugar. Um dia você já esteve naquela situação. Eu não sei como foi a sua vida antes de Cristo. Mas se você hoje está em Cristo, se Cristo vive em você hoje, faça diferença onde você estiver. Porque é isso que Deus espera de nós. Que Deus venha abençoar a vida de todos. E que você possa meditar nessa palavra. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus.